Olá, esse é mais um episódio da Vida Literária, uma série de programas do canal do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Esse é um episódio bastante especial para nós, pois temos aqui conosco a professora Ida Alves, da Universidade Federal Fluminense, vai conversar com o nosso mestrando Marco Antônio, um debate sobre a relação entre poesia, paisagem, geografia, na esteira do interesse dessa nossa série de episódios, que sempre busca as conexões da vida literária com as outras práticas, com os outros saberes. A professora Ida Alves, ela é professora titular de literatura portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, docente do quadro permanente de pós-graduação dos estudos de literatura dessa mesma instituição, é uma pesquisadora de referência no Brasil na área de poesia portuguesa e da relação entre poesia e paisagem. Ela orientou iniciações científicas, mestrados, doutorados, supervisionou pós-doutorados em pesquisas na área de teoria e crítica literária, literatura, história e cultura, poesia portuguesa moderna e contemporânea, relações luso-brasileiras. Pesquisadora do CNPq, bolsista produtividade em pesquisa desde 2008, ela foi também cientista do nosso estado FAPERJ entre outubro de 2018 e outubro de 2023. Concluiu pesquisas de pós-doutorado em instituições como a PUC de Minas, em 2005 e 2006, e a Université Sorbonne Nouvelle Paris III, em 2011 e 2012, com a supervisão do poeta, ensaísta e teórico Michel Collot. Foi coordenadora adjunta da área de letras da CAPES entre 2014 e 2016 e diretora do Instituto de Letras entre julho de 2015 e julho de 2019, além de ter integrado a direção da ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística, e da ABRAPLIP, que é a Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa. Lidera, com a professora Célia Pedrosa, o grupo de pesquisa Poesia e Contemporaneidade, que é sediado na Universidade Federal Fluminense. Também lidera o grupo de pesquisa Estudos de Paisagem nas Literaturas de Língua Portuguesa, com a professora doutora Márcia Manir, da Universidade Federal do Maranhão, e ela é também vice-coordenadora do grupo de pesquisas sediado no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, grupo esse chamado Polo de Pesquisas Luso-Brasileira. Ela coordena a plataforma online Paisagens Luso-Brasileiras em Movimento, com sede nesse mesmo Real Gabinete Português de Letras, e criou o site do escritor Carlos Oliveira, em seu centenário de nascimento. Integra o GT Teoria do Texto Poético, somos colegas no nosso GT da Teoria do Texto Poético da ANPOL, grupo esse que a professora Ida Alves coordenou entre 2018 e 2020. Integra o grupo de pesquisa internacional Elira, sobre poesia contemporânea, sediada no Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal. Enfim, vocês percebem, realmente, o currículo da professora... Isso porque a gente resumiu, viu? Marco? Nós resumimos esse currículo. Vou tirar a folha corrida. Ela atua na área de letras, com ênfase em literatura portuguesa, estudos de poesia portuguesa moderna e contemporânea. Publicou o livro autoral Carlos de Oliveira e Nuno Judice, Poetas, Personagens da Linguagem, além de outros livros organizados e coorganizados sobre poesia portuguesa moderna e contemporânea e estudos de paisagem, capítulos de livro e diversos artigos publicados em periódicos qualificados nacionais e internacionais sobre poesia portuguesa moderna e contemporânea, poesia oitocentista, relações luso-brasileiras e estudos de paisagem nas literaturas de língua portuguesa. Concluímos, bom, vocês podem imaginar, então, temos 1000 motivos para estarmos muito felizes de ter a Ida aqui conosco. Para entrevistá-la, quem vai estar aqui é o Marco Antônio. É um Marco, vocês conhecem do nosso programa. Ele desenvolve um mestrado sobre a obra Jangada de Pedra, do Saramago. E, muito interessantemente, desde esse estudo de uma obra de narrativa, o Marco passou a ler os textos da Ida sobre poesia e paisagem, toda essa relação de Portugal tanto com a Europa
quanto com o Atlântico aquilo começou, né, Marco, a ressoar, né, na sua mente, e aí ele, né, elaborou, né, uma série de perguntas para a professora, né, então eu passo a palavra para o Marco, que em seguida já, né, pode fazer a sua primeira pergunta para a professora Ida Alves. Muito obrigado, Marco. Obrigado você, boa noite, Fábio, boa noite, professora Ida. Muito contente de estar aqui realizando essa entrevista com a senhora. Fico muito feliz e muito agradecido assim, de você ter aceito esse convite, né? Então vamos lá para a nossa conversa, né? E aí, acho que a princípio, pensando nessa questão da vida literária, né? De como a literatura e a vida, né? Propõe essas reflexões, esses diálogos aqui. Vamos falar um pouco dessa carreira aqui, que o Fábio, inclusive, né, passou esse grande currículo aqui, né? E o que eu gostaria de perguntar, a princípio, seria como surgiu o seu interesse pela relação entre a escrita poética e a configuração de paisagens, e qual foi o ponto de partida para a sua pesquisa de doutorado. Tá bom. Bom, boa noite a todos que estão assistindo, que ainda vão assistir depois em outros momentos. Eu é que agradeço o convite, né? Eu sou apenas uma professora, né? Não, nada assim além disso. Então, eu fico até um pouco constrangida, né? Porque às vezes fica uma figuração até maior do que realmente é a verdade, vamos dizer assim. Bom, mas vamos lá por causa do tempo, né? Essa relação minha, né, esse meu interesse por trabalhar com paisagem, veio a partir do meu mestrado, porque eu no mestrado eu trabalhei também com Carlos de Oliveira. Carlos de Oliveira é um poeta, um romancista, enfim, neorrealista, não é? Entre aspas, mas que é um autor que eu acho um dos autores mais interessantes e provocantes do século XX. Pouco estudado, pouco comentado hoje, né? Atualidade, pouco, mas é um autor cuja obra é muito interessante e vale a pena conhecer, quem não conheça, né? Carlos de Oliveira. Bom, mas eu fiz, então, a minha dissertação de mestrado, sempre trabalhei muito na área da poesia, desde a graduação, trabalho final, né, o tipo TCC, que nós não usávamos esse termo, foi sempre sobre poesia e sempre poesia portuguesa. Mas quando eu fiz o mestrado, então eu trabalhei com o Carlos de Oliveira, exatamente, e ele, na sua poesia, a questão da paisagem é algo muito importante. É realmente uma marca. Ele é um escritor, rapidamente explicando, tudo isso toma muito tempo. O Carlos de Oliveira é um escritor que tem a sua, vamos dizer assim, a sua gênese, a gênese do seu imaginário ligado a uma determinada região portuguesa. Ele, na verdade, nasceu no Brasil. Ele nasceu em Belém do Pará. Os pais tinham emigrado para o Brasil, etc., mas ele voltou, os pais, a família voltou para Portugal, ele só tinha 2 anos, portanto não tem memória nenhuma, vamos dizer assim, do Brasil, a não ser aquilo que foi contado pela família, né? Então, portanto, a questão da floresta amazônica também aparece na poética dele, né? Mas uma floresta imaginada, né? Mas a região que ele foi viver em Portugal é uma região que tem uma espécie de vegetação e é um terreno muito arenoso, é ali perto de Coimbra, ali no meio de Portugal, que é a Gândara. Então, isso é o nome de uma vegetação, de um lugar, e passou a ser, até por causa da própria obra de Carlos de Oliveira, a identificação de um determinado território. Então, a Gândara é uma região realmente de dunas, de terrenos arenosos, e ele viveu de 21 a 81, né? Morreu com 59 anos, ia fazer 60. Então, ele foi muito marcado por essa região, que quando ele era criança e jovem, era muito pobre, né? Antes da Revolução, antes de 74, uma região de muita pobreza, muita carência, e como ele diz, de muita brevidade, né? Porque a areia, as dunas, as casas duravam apenas uma vida,
uma vida muito sacrificada, um lugar de pântanos, de lagoas, de febre, o pai dele era médico, de muita carência social, etc. E esses traços, como ele diz, isso aí tatuou, ele diz isso, tudo isso tatuou a minha vida e a obra, né? E ficou muito presente. Então, no mestrado, quando eu fiz a minha dissertação sobre a poesia do Carlos de Oliveira, ele não tem muitos livros, não é uma obra imensa, então eu fiz toda a poesia dele, e realmente isso era fundamental na poética do Carlos de Oliveira, trabalhar com a noção, porque ele tem até um livro chamado Micropaisagem. Então, a ideia de paisagem era algo fundamental na escrita do Carlos de Oliveira. E foi exatamente a partir daí, quer dizer, para dar conta daquilo que eu estava ali lendo, né, das questões que aquela poética estava trazendo. Ele trabalha muito com os elementos, o fogo, a terra, o ar. Eu sempre esqueço o quarto, né? Terra, fogo, ar e qual é o outro? Sempre que eu esqueço. Água. E que é importantíssimo, né? Então, ele trabalha muito com essa questão dos elementos e, quer dizer, a própria matéria, né? A matéria da natureza é a matéria também da execução, né? A madeira, por exemplo, a mesa de trabalho, que é a madeira que vem da árvore, essa árvore que vem da floresta. Então, todos esses elementos se articulam muito na obra do Carlos de Oliveira. E foi a partir daí que eu comecei a atentar para o estudo, para tentar encontrar, vamos dizer assim, uma abordagem que desse conta dessa questão da paisagem. Então, começou aí. Foi aí que eu comecei a pensar esse tema, né, e a buscar leitura sobre isso, né. Isso no final dos anos 80, né, eu defendi o mestrado em 1990. Então, foi nessa época, né. Nesse ponto de partida, assim, para os seus estudos doutorais, né, futuramente também. Sim, aí, muito bem, aí eu fiz, claro, né, depois entrei no doutorado em 1995 e fui fazer o doutorado. E o doutorado, eu ia trabalhar na UFRJ, né? Eu fiz o doutorado na UFRJ, com o Jorge Fernandes da Silveira, esse nosso grande mestre de poesia, de literatura portuguesa. E o Jorge, eu ia trabalhar com o Nuno Judici, o poeta... eu trabalhei com o poeta Nuno Judici, que naquela época, que eu defendi em 2000, ele era um poeta contemporâneo, um jovem, assim, uma obra, assim, porque ele começou a publicar em 72, então ele tinha 18 anos de obra de produzida, e naquele momento, os livros do Nuno Judici, daquela primeira fase, hoje ele já tem uma obra enorme, né? Muitos e muitos livros traduzidos, premiados, enfim. Mas naquele momento ainda era um jovem poeta contemporâneo, mas que já tinha ali 18 anos de produção. E eu ia trabalhar com essa poética, que também tem muitos elementos de paisagem nele. Primeiro que ele trabalha com uma questão também do clássico, ele trabalhava muito com a imagem do horizonte, do céu, isso é uma imagem muito recorrente na escrita do Nuno Judici. Mas o Jorge falou assim, você vai abandonar o Carlos de Oliveira, ele sabe, eu fiz a dissertação de mestrado, eu sou multi-interinstitucional. Eu fiz graduação na UERJ, fiz o mestrado na UF e fui fazer, porque eu gosto de conhecer as universidades, e fui fazer na UFRJ, porque eu também queria ser aluna e orientanda do Jorge Fernandes da Silveira. Por isso é que eu fui para a UF, que é, enfim, o grande pesquisador, estudioso de poesia portuguesa, somente do século XX. Então, eu queria ser orientanda dele. E fui falar com ele, claro, eu falei o que eu tinha feito, o Carlos de Oliveira, etc. Ele disse, mas você vai abandonar o Carlos de Oliveira? Aí eu fiquei pensando, não posso abandonar o Carlos de Oliveira, realmente. E aí eu articulei um diálogo
entre esses dois poetas, não é? O Nuno Judice e o Carlos de Oliveira, que têm escritas muito diferentes. O Carlos de Oliveira, uma escrita depurada, tanto que ele faz um trabalho muito de reescrita, então é um poeta, vamos dizer assim, do menos, enquanto o Nuno Judice é um poeta com mais prosa, né? O poema é mais desenvolvido, e hoje ele tem, sei lá, mais de 30 livros, já deve estar com uns 40, sei lá quantos livros, muitos livros, e naquele momento poemas também mais longos, enfim, uma prosa muito diferente da prosa do Carlos de Oliveira. Então, como é que eu vou articular os dois? Era esse o meu... Que hipótese de trabalho eu vou para poder articular os dois? E se eu ficasse só com o Nuno Judice, era fácil, mas eu tinha que articular os dois. Então, ali eu tive dois caminhos. Um caminho foi a questão que todos os dois trabalham muito com metapoesia, tanto o Carlos de Oliveira quanto o Nuno Judice. Eles pensam o ato poético, não é? A própria dificuldade, né, do poeta com a linguagem e a construção, memória, enfim. Então, eu trabalhei como se os dois fossem, através da poesia, teorizadores, também, entre aspas, né, da própria linguagem poética. Só que um tinha um foco naquele que produz, ou seja, naquele que escreve, o poeta, e o outro tinha o foco naquele que lê, transforma aquilo que é lido, né? Então, o poeta e o leitor. Então, eu fiz um jogo entre esses dois poetas. É por isso que eu chamei a tese de Carlos de Oliveira e Nuno Judice personagens da linguagem, né? E o outro ponto em comum era a questão da paisagem. Mas, no caso do Carlos de Oliveira, nós temos muita questão da terra, céu, sim, e no Judice, muito a questão do horizonte. Muito. Trabalhava muito com a imagem do horizonte, a recorrente. E aí, nesse momento, eu comecei a buscar também, naturalmente, abordagens que me ajudassem a enfrentar essa imagem, não é? Estudar isso de uma maneira mais funda, mais complexa. E foi aí que eu me deparei com os estudos do Michel Collot. Foi nesse momento que ele tinha publicado, ele tem a produção dele começa nos anos 80, e ele tinha publicado um livro, até em 2 volumes, sobre a estrutura do horizonte, sobre a imagem do horizonte. E ele tinha um outro livro muito interessante, que não está traduzido em português, que é a estrutura do horizonte, não vou dizer o título em francês, né? Structure do horizon, mas é a estrutura do horizonte na poesia francesa contemporânea, que a gente consegue comprar pela Amazon, consegue comprar, é aquela editora universitária deles. Então, esse livro, A Estrutura do Horizonte na Poesia Francesa Contemporânea, a questão do horizonte, foi aí que eu conheci o material dele. E achei assim, um livro espetacular, achei muito interessante, em que ele lia a imagem do horizonte em diversos poetas franceses contemporâneos, ali nos anos 80, final 90, não me lembro exatamente a data de publicação, não estou aqui com anotações, em que ele trabalhava isso, pegando uma linha filosófica, uma linha psicanalítica e uma linha linguística. Então, ele tentava trabalhar o que ele chamava de uma estrutura do horizonte nesse nível. Quer dizer, pelo psicanalítico, essa estrutura do horizonte desembocava na morte. Pela linha linguística, desembocava nesse abismo, vamos dizer, da linguagem.
e pela fenomenologia, ele trabalhava com a ideia exatamente da paisagem, da percepção, enfim, toda a linha de trabalho que ele ia desenvolver. Então, foi aí que eu conheci então, a minha tese. Embora não trabalhe, a ênfase da minha tese não é o espaço, é o tempo. A minha ênfase é o tempo. E eu trabalhei muito com o Ricoeur. Mas tem um capítulo em que eu falo da questão do horizonte. E para isso, eu me vali também muito dos estudos naquele momento, né, que esse professor, que ele é um professor de literatura francesa, não é? Ele estava produzindo, ele estava, vamos dizer assim, ele estava iniciando também a carreira dele ensaística, né? Hoje com muitos e muitos livros, mas naquele momento ele estava iniciando a carreira dele, né? Então foi aí que eu comecei a cada vez mais me interessar pela questão da paisagem e temas afins disto aí. Muito legal. Acho que aproveitando que você já mencionou também o professor Michel Collot, né? Acho que você poderia comentar um pouco falar um pouco sobre o trabalho, de como, né, se deu essa influência dele, assim, na compreensão com relação entre poesia e paisagem, né? E principalmente, né, considerando a sua experiência no pós-doutorado, né, na Sorbonne, de como que foi essa experiência, como que essa experiência internacional influenciou a sua pesquisa, sua perspectiva acadêmica. Quer dizer, então, eu fiz o doutorado, pronto, defendi, eu só conhecia o ensaísta pelos livros, não é? Que ia importando, já tínhamos o computador, né? Em 2000 já tínhamos o computador, então já era possível nós fazermos pesquisas no computador e até encomendar alguma coisa. Então, foi aí que eu comecei. Mas depois... tive a oportunidade, eu fiz primeiro um pós-doutorado na PUC, né, como vocês mencionaram, com a professora também da área de literatura portuguesa, a professora Lélia Perrone, Lélia Duarte, a Lélia Parreira Duarte, estudei o Perrone, a Leila Perrone. Não, seria muito bom a Leila Perrone, mas eu não estudei com a Leila Perrone. A Leila Parreira Duarte, que era também uma das grandes figuras de estudos, não é? Agora ela está aposentada, mas está ativa, apresenta alguma coisa aqui e ali, mas já não dá mais aula. Mas então eu fiz com ela primeiro um pós-doutorado, mas ela trabalhava na área da questão das máscaras da morte, né, Perséfone, trabalhávamos muito com Blanchot. Depois, passado um tempo, e eu continuo com meus poetas contemporâneos, e no grupo de pesquisa dela eu apresentava trabalhos sobre meus poetas portugueses contemporâneos, não é? Mas aí depois, num segundo momento, sempre seguindo os textos dele, quer dizer, do professor. Então, sempre gostava do modo como ele desenvolvia as suas hipóteses de trabalho, né? A sua linguagem. Tanto eu li, os livros não estão traduzidos, né? Os livros inteiros não estão traduzidos, e naquele tempo não tinha texto dele, então eu lia mesmo no original. E gostava muito do modo como ele expunha as suas ideias, como é que ele articulava as hipóteses dele de trabalho. Então, eu fui sempre acompanhando, ele publicava, eu comprava, eu ia lendo. E aí, no segundo momento, quando eu tive a oportunidade, isso também depende da vida acadêmica, né, de você ter os afastamentos, eu já era professora da UF desde 1993, e aí quando eu tive a oportunidade, então eu fui fazer um pós-doutorado, eu pensei, vou fazer um pós-doutorado, não em Portugal, não sobre... ali com os professores e ensaístas portugueses, porque a questão da paisagem é maior, não é, do que um estudo específico de um poeta. Então, eu quero mesmo estudar com ele. E eu me preparei para isso, né? Me preparei até em termos de francês e tudo mais, porque ele não fala português, ele não tem conhecimento naquela época, né?
conhecimento assim de autores portugueses, nada disso, né? Então eu me preparei para ir lá e mandei aquelas cartas, né, pedi orientação e ele prontamente aceitou e eu fiz com o apoio da CAPES, né? A CAPES deu apoio para fazer o pós-doutorado e eu fui. Bom, e isso foi muito significativo para mim, acho que abriu muito. Primeiro que eu pude ver na prática, quer dizer, nas aulas, nos cursos, aquilo que eu lia, né? Então, uma coisa é você ler, outra coisa é você ver a pessoa, né, o ensaísta, o professor, trabalhando as suas ideias ali ao vivo, né, você assistindo às ideias. Então, isso foi realmente muito interessante, porque, primeiro, eu percebi, quer dizer, algo que eu já tinha percebido, mas que eu tive a certeza, quer dizer, da intensa fidelidade dos temas, entendeu? Quer dizer, a obra do Collor é uma obra que ela é muito articulada. Ele não foge para temas da moda, né? Agora está com isso, então falar sobre isso. Então, esse projeto realmente desses estudos de arte, envolvendo literatura, arte em geral, em torno dessa vivência da natureza, né? E como é que essa figuração da natureza aparece em literatura. Então, isso realmente é uma pesquisa de vida dele, uma pesquisa intensa. E é uma ética também, de uma certa maneira, que é a relação do homem com o mundo. Não é? Então, a ideia da própria do sujeito, né? Por isso que ele trabalha muito com a ideia de sujeito, linguagem e mundo, né? Ele usa muito esse triângulo, né? Que são essas relações. Então, eu pude acompanhar isso ao vivo, ver a clareza, mesmo ele dando aula, né? É muito claro, muito... enfim, e é uma pessoa assim, muito generosa na apresentação das suas ideias. É realmente um professor, né, com as suas ideias. E também isso possibilitou o que possibilita para todo mundo que vai fazer um pós-doutorado no exterior, que é contato com outra realidade acadêmica, não é? Aí, lá fora, você avalia melhor a sua própria vida acadêmica e as condições universitárias brasileiras. Isso é muito interessante. Você vê o que é mais interessante, o que é mais criativo entre nós do que, às vezes, nesses outros centros que são tão reputados, mas, às vezes, a gente vê que nós temos, talvez, mais criatividade ou mais jogo de cintura, vamos dizer, porque temos condições mais difíceis, né? Porque eles contam com bibliotecas, no caso da Sorbonne, né? São milhões de bibliotecas, é um material riquíssimo que você tem contato, você vai e você pode sentar ali e você não está trabalhando, quer dizer, você está fazendo pós-doutorado, então você tem o tempo todo dedicado para a pesquisa, não é? Então, você visita as bibliotecas, enfim, você tem um acesso a materiais que no Brasil realmente, naquele momento, você não teria. Não só, claro, não estou falando dos livros dele, que até dava para comprar, mas outros materiais da bibliografia, porque aí ele vai citando a bibliografia, vai dando a orientação, né, a supervisão de doutorado. Então, eu pude ler materiais e ter materiais que eu, no Brasil, não teria. Não havia, por exemplo, na biblioteca da USP, que é uma grande biblioteca, por exemplo. E nem vou falar das bibliotecas do Rio, que são... assim, estou falando das universitárias, né? Estou falando da Biblioteca Nacional, nem estou falando do Real Gabinete, que também tem uma grandíssima biblioteca. Mas esses materiais em francês e tudo mais, obras publicadas ali, que eles têm uma grande produção, esses estudos de paisagem têm uma grande importância no campo francês, não é? No campo europeu, de maneira geral, mas na França, especialmente naquela época, tinha uma produção imensa a respeito disso, não é? E muito interdisciplinar, né? Uma proposta muito interdisciplinar. Então, o pós-doutorado foi aquilo que ele deve ser, uma abertura
de conhecimento, um intercâmbio, né, nosso aqui de brasileiros com os pesquisadores estrangeiros, uma avaliação da nossa realidade universitária e a realidade do outro, não é? E uma abertura de portas, realmente, porque você começa a contactar gente diferente, com outra formação, com outras ideias, né? Então, no caso, esse pós-doutorado foi realmente muito rico para mim. Eu agradeço muito a oportunidade, e foi pago pela CAPES, não é? Então, eu acho que a gente tem que valorizar isso. A CAPES tem, não é só a mim, muitos pesquisadores vão fazer seu pós-doutorado com a CAPES. Então, isso é algo que a gente deve valorizar, porque no estrangeiro não há esse tipo de apoio para fazer isso, né? Então, foi algo muito rico em termos de pesquisa e eu pude ampliar muito e conhecer mais de perto. Ele até hoje, ele é professor emérito hoje, né? Ele é professor emérito e já não dá aula, né? Já aposentado, né? Mas ele anima ainda seminários de paisagem, de temas ligados, afins à paisagem, e atualmente ele tem feito esses seminários com transmissão online. Eles eram presenciais e eu assistia ali presencialmente, mas ele agora também faz online, então mesmo estando aqui a gente pode entrar e pode assistir. E aí está canadense, inglês, americano, brasileiro, então tem todo mundo ali falando, tem uma pessoa que apresenta, e sempre tópicos muito... Ele é muito aberto a vários tópicos, não é que a minha pesquisa tem que ser sobre isso, não. Ele é muito aberto ao estado da arte, né? Nesse campo imenso, e que hoje tem outras derivas, não é? A ecopoética, no meu tempo não se falava nisso, né? De ecopoética, pelo menos não chegava no Brasil, agora não, agora já se fala, né? Até o número da Graguatá que eu organizei era sobre ecopoética, mas nesse tempo não, né? Porque o tempo passa rápido, né? Já foram mais de 10 anos, né? Então, lá eu vi muitas questões que eu não tinha visto aqui, né? Então, quando eu voltei, eu fui também semear aquilo que eu colhi lá, né? E vim trazer. Por isso que criamos, depois com a Márcia Mania, por isso que eu criei com ela esse grupo de estudos de paisagem nas literaturas de língua portuguesa. Né? Porque tudo ali era francês, eu era inglês, era canadense, era não sei o quê. O próprio Colombo não sabia português. Os textos que eu fazia, os artigos que eu fazia e tudo mais, eu tinha que traduzir. Eu não, né? Eu fazia um profissional traduzir para ele poder ler. E aí ele até ficava interessante, o poeta, não sei o quê, porque ele não conhecia. Ele até passou a estudar um pouquinho o português, porque para entender, e hoje ele tem muito brasileiro, né, que vai lá fazer com ele, né? Então acho que ele até consegue ler um pouco, né? Mas não tinha o conhecimento, ainda mais da literatura portuguesa, então ele não tinha muito conhecimento. E eles têm muita curiosidade, não é por Portugal, vocês sabem, né? Portugal está ali na Europa, não é essas coisas. A curiosidade deles é pelo Brasil, não é? Então, por exemplo, quando eu fiz o seminário, nesses tais seminários, aí eu fiz uma apresentação, eu fui falar de Brasil, eu não fui falar de Portugal, né? Então, foi nesse sentido. Aí eu criei com ela, com a Márcia Mani, de estudos de paisagem, porque no congresso, que eu acho que foi até da Abralic, ela também apresentou trabalho, mas ela trabalha com outra linha. Ela trabalha com uma linha do Ifutuan, da topofilia, não é? Da geografia, da área da geografia mesmo, enquanto que o Colô trabalha numa linha mais filosófica, né? No campo dos estudiosos da fenomenologia hermenêutica, da crítica temática, e agora, quer dizer, mais é tanta coisa, gente, não dá para...
depois de alguns anos, não quando eu estava lá fazendo doutorado, depois de alguns anos ele publicou um livro chamado Em Direção a uma Geografia Literária, né? Ele propondo que nós da área de literatura, que trabalhamos muito com a questão do tempo e, portanto, com a historiografia literária, mas que nós devíamos, então, abrir um outro campo de abordagem, que é o campo da geografia literária, né? Então, trabalhar os textos por essa questão. Eu já tenho agora livro publicado sobre isso e tudo mais, mas naquele momento pós-doutorado não. Mas quando eu voltei, então, nesses simpósios, eu vi a Márcia Mani falando, só que ela trabalha com escritores africanos, né, de língua portuguesa, e trabalhando com Ifu Tuan, na linha da topofilia. Aí eu falei Márcia, olha, achei interessante a abordagem que ela fez, olha, eu também trabalho, mas eu trabalho com essa linha. Então, nós resolvemos juntar e criar o grupo de pesquisa, e há pessoas, enfim, que trabalham com paisagem, que se interessam por isso, estão ali no nosso grupo. No momento, é tanta coisa que a gente faz que no momento o grupo não está assim ativo, mas quer dizer, nós continuamos com o grupo no CNPq e tudo mais, e fazemos interlocuções sempre que é possível. Mas não temos assim um grupo de estudo, mesmo porque cada um está num estado, né? Ela está no Maranhão, eu estou no Rio, está não sei o quê. Então não dá. A gente faz publicações, às vezes coloca os seminários, quando dá para poder encontrar, né? Online, né? Atividades online, e mantemos aquele site, né? Temos um site que no momento está até um pouco desatualizado, tem muito mais coisa que aconteceu e não está ali. Porque é aquilo, né? A vida universitária é isso, nós não temos funcionários para fazer, né? Nem temos para ficar fazendo as... Então, ou a gente faz, né? Administra, aí você tem que dar aula, você tem que fazer os trabalhos, você tem que orientar, aí você ainda tem que administrar isso aqui, né? O Fábio está administrando aqui, eu tenho que administrar o site, aí isso aqui atrapalha um pouco para ser atualizado. Mas foi assim, se deu sentido, foi assim que aconteceu. Com certeza. E acho que pegando vários ganchos assim dessa sua fala, e até pegar desse último gancho que você falou sobre esse grupo, sobre algumas desses diálogos amplos, né, que se deu, inclusive com essas relações de campo expandido mesmo da literatura, né, de olhar para a literatura de forma interdisciplinar, geografia, por exemplo, né, e aí eu gostaria de perguntar também, né, considerando principalmente esse interesse na literatura, na paisagem, né, e aí dando uma olhada em alguns estudos sobre literatura e geografia, eu vi, né, com relação, como que ela se relaciona de alguma forma com a abordagem de alianças e tensões entre cosmovisões ameríndias e afrodiaspóricas. E se sim, como a questão da paisagem pode enriquecer tais alianças, né, nesse espaço das literaturas, tanto de língua portuguesa, né, na Europa, no Brasil e na África também. Tem vozes aí no fundo, não sei se depois pode ter umas vozes aí falando, não é aqui, porque aqui não tem. Olha só essa voz aqui. Tem voz falando aí, não sei. É uma voz de mulher, não sei se está com criança, qualquer coisa assim. Parou? A voz de fundo. Você falou uma expressão muito boa e muito, muito útil. Campo expandido. Sim. Realmente, né? Esses estudos de paisagem, hoje, então, são realmente um grande campo, né? Com muitas abordagens, muitas linhas, muitos autores, muitas possibilidades, né, de tratar disto. Sem dúvida nenhuma, ultimamente, nós temos até essa questão das cosmologias, né, indígenas, né, que tem tido muita ênfase aqui entre nós, né, muita ênfase a respeito,
e mesmo africanas, sem dúvida nenhuma, tem toda uma relação. Eu, naqueles seminários que eu falei, que eu assistia lá, por exemplo, eles vinham muito com os canadenses, sempre tinha algum canadense ali apresentando. E nós depois até recebemos na UF também um grande ensaísta canadense, agora esqueci o nome dele, um grande ensaísta canadense nesses estudos de paisagem. E no Canadá também eles têm um passado de indígenas, né, de toda uma tradição desse campo, não é? E então, esse tal professor, que agora, infelizmente, eu esqueci o nome, mas é uma figura bastante conhecida no Canadá, ele trazia estudos de poetas canadenses dessa tradição. Isso ali nos anos 2011, quando a gente aqui não estava muito falando disso, ele já trazia e mostrava a relação, como se dava essa poesia numa tradição, numa relação do homem com a terra, não é? E com o cosmo, como essa relação indígena era diferenciada do homem ocidental. Agora é que a gente está vendo muito essa discussão aqui, né, nos últimos anos, temos tido muito essa discussão aqui em torno do Brasil, mas sem dúvida tem toda a relação. Eu, particularmente, não trabalho com isso, porque eu trabalho com literatura portuguesa, né, eurocêntrica. Com literatura portuguesa. Mas, sem dúvida nenhuma, é um campo que permite cada vez mais a ecocrítica, a ecopoética, né? Então você tem a linha inglesa, tem a linha americana. Então você tem hoje abordagens muito em relação àquele Kenneth White. O Kenneth White tem até o site, ele agora faleceu, mas o Kenneth White, na nossa revista Gragoatá, o número dedicado à ecopoética, está lá uma entrevista, eu fiz com uma colega americana, quer dizer, ela é portuguesa, mas é professora radicada nos Estados Unidos já há muitos anos, a Susana Antunes. E ela entrevistou, então, junto com outro colega, ela entrevistou o Kenneth White. E aí vocês podem ler, está traduzida, está em inglês e está em português. A entrevista dele, vão entender bem a visão dele. E ele tem o site dele, né, da Geopoética. Então, é uma relação realmente diferente, não é? Quer dizer, o poeta, principalmente, ele é um poeta também, né? Kenneth White era um poeta. Então, a relação do poeta com a terra, com esse elemento mundo, não é? Essa presença no mundo, e, portanto, com a natureza, com a questão da relação do poeta com a natureza, não numa visão romântica, mas numa visão mesmo da nossa existência cósmica, né? A nossa ética de ser humano no mundo, não é? De acolhimento, né? Um mundo ressoando a nossa natureza humana. Então, o site, quem quiser, pode ir lá no site dele, da Geopoética, está traduzido em várias línguas, e há muito material ali dentro daquele site. Então, sem dúvida, há muito o que fazer aqui entre nós, né? Há muito o que pesquisar, o que pensar, poéticas da natureza também. Eu sei que a poeta, a Célia Pedrosa, por exemplo, trabalha com poetas brasileiros centro-oeste, norte, né, que trabalham com essas questões, a matéria poética, a matéria da natureza, não é? E todo esse teor de uma cultura, né, de uma cosmogonia, cosmologia, como vocês quiserem, indígena. E no campo dos estudos africanos, também, sem dúvida, porque isso também é muito típico da relação do homem africano com a terra, né, com a natureza, não é? Os ancestrais que estão nas árvores, o homem e a terra. Então, autores africanos também propiciam muito essas relações, esses estudos. Não é um campo onde eu entro, entendeu? Eu não posso fazer aqui com segurança falar disso, porque eu não estudo, eu não trabalho diretamente com isso.
Mas eu tenho meu setor lá na UF, que é um setor o nosso núcleo, né, estudos portugueses e estudos africanos de língua portuguesa. E meus colegas não trabalham exatamente nessa área de paisagem, mas assistindo trabalhos, e, enfim, teses, são questões que apresentam. Eu me lembro, por exemplo, uma vez uma doutoranda que era de Cabo Verde. E aí a gente recebe muito Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique, a própria Conceição Evaristo também esteve conosco lá. Então, por exemplo, essa menina do Cabo Verde, até hoje me lembro ela fazendo uma apresentação e ela falou da questão da importância da água na cultura cabo-verdiana. Né? E foi assim muito, muito interessante, né? Da relação dos cabo-verdianos com o mar, né? com a água. Né? Isso é muito importante. Então, quer dizer, é um campo realmente de trabalho. Agora, geopoética, ecocrítica, só uma geografia literária, claro, isso aí vai depender da abordagem que cada um queira seguir, não é? Eu não tenho trabalhado assim com poetas agora, nos últimos anos, com poetas da questão da natureza, como o caso do Carlos de Oliveira, que tem essa relação muito da matéria, mas eu tenho trabalhado muito com a questão da paisagem urbana, né, com a paisagem urbana. Que, por exemplo, o Collot não trabalhava com paisagem urbana, porque a questão da paisagem para ele é uma relação de horizonte, portanto, de natureza, de abertura do espaço, né, do horizonte. E a cidade seria o lugar do não horizonte, porque você teria os prédios, no nosso olhar do sujeito, bate nos prédios, e você, portanto, não tem essa abertura do horizonte. Né? Mas até ele está se rendendo a isso. Então, já nos últimos livros, textos também que ele tem publicado, tem até um traduzido em português, que ele fala da paisagem urbana. Né? Que paisagem é essa? Quando se fala em cidade, que paisagem é essa? Então, ele tem trabalhado. Então, o importante também é a gente pensar que isso é um campo muito vasto, é o tal campo expandido. Essa questão do campo expandido tem um lado bom e tem um lado ruim. É bom porque possibilita muitas linhas de abordagem, você não fica autoritário num determinado lugar. Mas, por outro lado, isso também pode cair numa dispersão e a palavra paisagem acaba servindo para tudo, entrando em tudo quanto é lugar. Então, tem esses dois perigos. Não é? Às vezes eu vou nas dissertações que me chamam, mestrado, nas bancas, por causa do tema da paisagem, aí me chamam, né? Mas, às vezes, aí pega o Collot, né? Porque como eu assim, procurei divulgar, eu gosto do material dele, do pensamento dele, então procurei traduzir, enfim, fazer o que é possível dentro do meu pequeno espaço, né? E aí me chamam para coisa, mas às vezes as pessoas também colam muito no Collot, entendeu? Aí tudo é Collot. Não é só Collot, tem muita gente aí trabalhando sobre essas questões e às vezes quer pegar as aulas, como os textos dele são muito claros, assim, muito e sedutores até nas ideias, as pessoas pegam essas ideias ou essas noções, às vezes essas palavras-chave que ele utiliza e acabam querendo encaixar ali no seu material. Precisa ter muito cuidado, né? Agora, além dos estudos de paisagem, ele é um pensador da questão poética. Né? Por isso que também circula muito aquele texto O Sujeito Fora de Si, não é? Muito interessante. Então, toda essa questão da subjetividade, do lírico, né? no contemporâneo, ele tem trabalhado. Eu não sei se vocês viram, mas naquela revista Elira, que é a revista que está o núcleo da Universidade do Porto, do grupo Lira com Poetics, que é uma revista muito boa, todo mundo que se interessa por poesia deve consultá-la.
O último número que eu organizei com a Célia Pedrosa, Poéticas do Coração, nós traduzimos um texto do Collot que estava ali na Alia, na revista, em francês, há muitos anos, na revista Alia, em que ele volta a Baudelaire e mostra essa poética do coração em Baudelaire. Então, essa questão do sujeito, no lira, antilira, não. Como é que essa subjetividade se manifesta em paisagem também em Baudelaire. Muito interessante o texto, nós tentamos traduzir com o máximo cuidado o que ele apresenta ali, né? Então é isso, quer dizer, respondendo mais diretamente ao que você respondeu, sem dúvida, hoje, em que dentro da universidade está se abrindo muito para as textualidades, para pensar a cultura indígena e os seus textos, quer dizer, os seus textos orais, a questão da oralidade, como também dos textos africanos, já há mais tempo sendo pensados, sem dúvida, você tem um campo aí de trabalho também muito interessante, né? Principalmente no caso do Brasil, né? Quer dizer, isso não tem nos portugueses, mas no Brasil, pensar esses poetas que vêm, né, de uma descendência dessa cultura, né? E os prosadores, né, que vêm falando e contando as suas histórias também, que hoje nós já temos uma produção também desses que saem dessa cultura só oral para uma cultura escrita, estão fazendo universidade, estão aí sendo professores, autores, escrevendo, né? Vocês têm os nomes, né? Fazendo textos ensaísticos, o pensamento, né? Krenak, enfim, então você tem aí uma filosofia também, não é? Uma filosofia que está dando voz. Então é um campo rico, sim, de trabalho. E acho que pensando, inclusive, aí, né, no que você falou aí por último, e principalmente dessas relações entre subjetividade, paisagem, né, o diálogo entre, né, os teóricos e críticos, né, de poesia, principalmente, né, e como o próprio Collot, né, e você também falou, né, não só o Collot, né, mas aí acho que expandindo, né, mas ainda focando no específico do literário, né, será que a gente poderia pensar, será que seria possível pensar como essa relação com a paisagem se desdobra ou se desdobraria em outros gêneros da literatura, como no conto ou como no romance, né? E aí eu trago essa pergunta em especial, né, por conta de fato da minha pesquisa, né, da pesquisa que eu realizo aqui na PUC junto com o professor Fábio no meu mestrado, né, pensando o romance do José Saramago, que é A Jangada de Pedra, né, que é uma história que está centrada ali, né, na transformação da Península Ibérica, e, né, eu vou pensar ela no sentido mesmo, na medida em que se move ali o espaço, né, dessa jangada, né, que antes era uma península e se transforma numa ilha, né, de qual movimento que se dá dentro do romance entre os espaços cosmopolitas, né, de pensar o movimento que se faz entre, né, o afastamento e os entremeios ali, né, conforme o romance vai saindo da Europa, mas ao mesmo tempo ele vai voltando para a Europa, né, de como que a gente poderia pensar isso, né, acho que você fala muito dessa questão da paisagem urbana e até uma questão de questionando de fato essa reflexão, né, como que a gente poderia pensar isso se desdobrando dentro dos romances, do conto, dentro da narrativa em prosa? Deixa eu pensar isso. As suas perguntas dão teses, né? Deixa eu pensar isso. Olha só, ele escreveu um livro com esse título, Vers une géographie littéraire, né? Quer dizer, tendo em vista, né, em direção a uma geografia literária, que ele propõe como uma disciplina. Né? Quer dizer, não encarar os textos só como normalmente a gente trabalhava, uma questão temporal, né? Um contexto historiográfico, daí os movimentos, né? Mas uma questão realmente espacial. E tem Moretti com Atlas,
né, o Atlas do romance francês, etc., né? Quer dizer, você tem outras abordagens e outras propostas, não é? Então, no caso, vamos dizer assim, no caso específico do Collor, ele trabalha de maneira direcionada, pelo menos até hoje, né? Não sei se vai mudar, ele trabalha de maneira mais interessante, ele também é poeta, né? Ele trabalha de maneira mais interessada com poesia. E aí não é apontar uma paisagem na poesia, mas é o que ele denomina naquele outro livro também que a oficina Raquel publicou, essa aqui, a matéria e emoção. Quer dizer, o que interessa para ele são poetas cuja a matéria poética se relaciona à natureza. Então, por exemplo, ele vai lá e estuda um poeta da Argélia, poeta francês, né, de língua francesa, Argélia, que trabalha com o deserto. O deserto se torna uma imagem importante dentro daquela poética, não apenas por ser a paisagem que está lá no fundo, né? O deserto. Né? Aí você discutir as questões do deserto. Não, mas o deserto significa esta areia, este movimento, este vazio, esse silêncio, não sei o quê. Então, toda essa grade de imagens, ele vai trabalhar. Essa seria a matéria-emoção daquela poética. Ele pega, na França tem poetas geógrafos, não é? Então ele trabalha com esse tipo de poesia. Agora, claro que vai depender da abordagem que você vai fazer. Eu acho que no caso assim, específico do Saramago, não se trata de ir lá no Collor e trazer essas ideias que ele está fazendo. Não se trata disso. O que você tem no Collor, o que você tem no Saramago, você pode discutir, sim, quer dizer, pode fazer uma leitura por um campo da geografia literária, como ele defende até num livro. Então, nesse campo, você aí vai estar discutindo espaços e confrontos de espaços políticos, sociais. Né? Então, esse transitar da Europa para a América Latina, nessa jangada que vai sair desse Portugal e vai rumo aqui, né? Isso aí é uma questão sociopolítica que está ali atrás, né, enfim, é uma questão que está sendo colocada. Porque também, se a gente pensar no campo português, Portugal, depois da Revolução, por exemplo, se voltou muito para a Europa. Né? Ele entrou na comunidade europeia, ele quer ser Europa e fica meio conturbado quando não consegue os mesmos índices dos países de economia mais forte, né? Dentro da Europa, a Alemanha, a França, a questão dos salários, enfim, aquelas divergências internas. Mas voltou-se muito para a Europa. E ali naquele romance você tem uma proposta de reencontrar outras relações culturais, não é? De ir a Portugal, no certo sentido, é muito mais próximo do que de África e de nós, não é? Do que propriamente desses outros países europeus, não é? Então ali é uma alegoria, vamos dizer assim, dessa busca, né, de reencontrar como é que eu vou dizer assim, um determinado perfil mais verdadeiro, verdadeiro não é uma palavra boa, né? Mas um perfil mais dialogante, afinal de contas, das culturas de língua portuguesa, não é? Então, eu acho que para trabalhar ali, eu acho que você pode trabalhar, sim, no campo da geografia literária, você propor uma leitura no campo, quer dizer, trabalhar o romance, no caso aí, por essa geografia, que é essa geografia que une Portugal, Brasil, América Latina e
África, né? Esse triângulo, que é um triângulo político, que é um triângulo social, que é um triângulo cultural. Eu acho por aí, sabe? Eu acho que nós temos só ter cuidado e, às vezes, a gente gostar de um determinado... Eu também fico, né? Porque eu falo tanto do Colombo, que às vezes eu até já estou tentando evitar não falar tanto, porque senão você fica preso a um determinado campo de pensamento, um modo de pensamento, que não serve para tudo, né? Não vai ecoar em tudo. Né? Então, é bom mesmo abrir. Né? Então, eu não vejo ali uma questão ecológica, por exemplo, nem de ecocrítica, nem de geopoética, eu não vejo nada. Eu acho que, no caso, que é típico da linguagem e do projeto saramaguiano, né? É político, é social, é cultural, não é? É um campo assim, né? Então, a fazer um estudo seria expandido no campo de uma geografia literária como disciplina para pensar o texto nessas interconexões espaciais, que não é aquela noção de espaço comum da narrativa, não é? Mas uma noção de espaço realmente geográfico, né? Novas relações geográficas. Eu acho que aí é nesse campo, né? Acho que é isso que a gente tem que pensar. Aí tem que ter cuidado, eu também tenho muito cuidado de tentar entender, porque são muitas linhas, né? São muitas abordagens. Né? Nesse livro dele, Verre in Geographie culturelle, que não tem tradução entre nós, ele mostra isso, ele aponta essas questões. Sabe aquele livro também do escritor brasileiro, Luanda Beira Bahia, né? Luanda Beira Bahia? Esqueci o autor. Você lembra, Fábio? Não. Por isso que eu não gravo os nomes, mas tem uma produção também muito interessante, que é essa questão dos trânsitos, né? Dos trânsitos culturais, os confrontos, não é? Então, é uma linha de trabalho também muito produtiva, né? Muito produtiva. Muito bom, acho que daria para ser uma última pergunta, né? Por mim não tem problema, né? Poderia continuar. Pode até 1h30, não é até 1h30, né? 1h30 até? Então, a gente pode continuar, então? Não, por mim não tem problema, não. Até 1h30. Legal, então, nessa esteira, assim, acho que até voltando em algumas questões, assim, acho que um ponto, assim, da sua pesquisa, de fato, né? E acho que do que você olha para o conceito de paisagem, de poética, né, e de quando você falou sobre pensar o campo expandido e pensar essa literatura e essas ideias de forma interdisciplinar, né, e vinculando tanto e relacionando tanto literatura, poética, filosofia, psicologia, geografia cultural, né, geografia literária. Né? Gostaria que você pensasse como você aborda, né, a dicotomia entre o específico do literário, né, e essa literatura em campo expandido, né? Pensar esse no específico do literário também, né? Olhar para esses dois lados. Isso também isso é um problemão também, né? Isso é uma coisa que realmente, e com a questão dos estudos culturais também, não é? Que tem cada vez mais força, né? Principalmente entre nós, não é? Cada vez mais força. Muitas vezes eu me ponho essa pergunta que você coloca. Até que ponto a análise que eu estou fazendo, o modo como eu estou lendo, está se prendendo muito mais a questões, a conteúdos, ou temas, vamos dizer assim, do que a certas questões que são do texto literário, e, portanto, na linguagem. Né? Isso é muito difícil equilibrar isto. Quando a gente consegue fazer o equilíbrio disso, a gente realmente tem um texto, ou um artigo, ou uma coisa assim, que nós ficamos felizes, vamos dizer assim, quando conseguimos isso. Porque, por exemplo, eu trabalhei com a questão da aceleração. Porque
isso tem a ver com a questão da paisagem, da cidade, coisa, né? Então, eu trabalhei com essa questão muito, não via colunão, mas trabalha com isso, mas com Hartmut Rosa, não sei porque ele é alemão, um antropólogo, né? Bem da linha, né? Porque eu li também Virilho, essa coisa. Eu gosto muito dessa coisa da antropologia, sabe? De pensar em filosofia, antropologia. Gosto muito desse campo de ideias, né? E aí trabalhei com a aceleração. E a gente discute, estávamos até brincando antes, né, Fábio? Que a arte nos possibilita uma lentidão, né? Que a vida diária, que o mundo, e cada vez hoje mais globalizado, aquela coisa toda virtual, enfim, essas questões todas que o Virilo lá discutiu, que a gente vive no tempo contínuo, né? Eu posso estar aqui falando em japonês, lá já é outro dia, o meu dia aqui, é o tempo contínuo. Então, eu me interessei por essas questões da aceleração. Isso é uma questão cultural, conteúdo, né? Que você pode encontrar em textos, em narrativos, no caso da poesia, a gente pode ver isso, na arte em geral, a gente pode ver isso, não é? Até para fazer aqui um colchete, por exemplo, o Didi Uberman. O Didi Uberman, quando naquele livro dele, O que Vemos, né? O que nos olha, o que vemos, né? Ele fala assim, quando a relação com a arte, não sei o que, quando ver é perder, né? Porque nós estamos tão habituados a ver coisas, a imagens, o excesso de informações, de dados, isso tudo é um excesso na nossa cabeça, não é? A arte nos possibilita a ideia de perder. É assim que a gente vê, quando a gente perde, a gente não tem. É uma relação de falta, por isso que a gente vai à arte, né? A arte nos dá essa relação. Então, tudo isso é conteúdo que a gente pode pensar em texto. Mas como é que essa questão da lentidão aparece, por exemplo, num texto poético? Aí a especificidade, a gente teria que provar, não é? Quer dizer, a gente teria que demonstrar como é que essa questão da lentidão aparece, não apenas como tema, mas quais são as estratégias formais do texto para nos dar esta ideia. Porque a coisa, por exemplo, da paisagem era estudar a paisagem, mas era a linguagem, por exemplo, na hora que o poeta trabalha com a questão da areia, da duna, mas está ali falando da brevidade, os poemas são rarefeitos, ele pega o soneto e vai erodindo o soneto, e o soneto, em vez de ter aqueles 14 versos completos, tudo aquilo, o soneto mantém os 14, mas pode ser apenas uma palavra, então a gente vai vendo um processo também de erosão. Formalmente a gente consegue figurar essa relação paisagística. Aliás, é isso que o trabalha, né? É uma questão lógica, né? Como é que as palavras, como é que a linguagem, que processos o poeta usa, de uma certa maneira, materializando aquela relação com a paisagem, não é? Mas quando a gente pega esses outros temas, não é? Como fazer, como demonstrar isso na especificidade? E isso eu faço para meus orientandos. Temos que ter cuidado, porque nós estamos trabalhando com um texto específico. Porque essa questão, por exemplo, da aceleração, ou da questão dos intercâmbios culturais, por exemplo, qualquer texto, o ensaio pode ter. Mas o texto literário tem algo que o ensaio, embora o ensaio possa ser um gênero também literário. Vamos pegar um artigo, né? Um artigo pode ter, mas o texto literário, ele tem processos muito próprios, né, de execução. E cada poeta vai explorar os seus processos. Então, isso é o equilíbrio que a gente tem que ter, né? Discutir um tema, mas também mostrar que processos o poeta ou o escritor utiliza para que isso se sustente, né? Às vezes está no nível do léxico, às vezes está no nível de como ele organiza
aquela estrutura, não é a coisa narrativa dos personagens, mas no próprio modo como a linguagem vai sendo feita ali, os processos que vão aparecendo naquela linguagem, né? Ou seja, ao trabalhar com o texto literário, nós temos que ter esse compromisso de não perder de vista que aquilo é um texto literário. O que o torna literário? Não é o conteúdo. E o conteúdo, os temas são sempre os mesmos, né? Porque questões culturais, é o amor, é a morte, é a memória, é não sei o quê. Cada escritor tem um território de linguagem que a gente tem que percorrer. Por isso que era interessante o tal Jean-Pierre Richard, que é o professor a quem o Michel Collot sempre referencia como um mestre dele, né? Alguém que foi muito importante na formação dele. E esse autor, Jean-Pierre Richard, ele tem um livro, por exemplo, chamado Micropaisagens. E aí ele mostra que cada poeta, né, porque também alguém que trabalhava muito com poesia, cada poeta tem um território de linguagem. Então, nos cabe descrever esse território de linguagem. Não é? Isso é o mais difícil. Até pensando nos nossos mestrandos e doutorandos, isso é muito difícil. Muitas vezes você tem textos em que os textos estão lá discutindo as questões culturais, mas aí cita um poema como Adorno. Bota ali um poema, mas não faz análise do poema. Não mostra lá como é que aquilo está na linguagem daquele poema. Não é? Isso eu percebe muito, muito. E é difícil, não é fácil, não estou dizendo que seja fácil. Mas nós que somos dessa área de letras, né, nos colocamos como aqueles que somos leitores do texto literário, então nós temos que ter compromisso com a linguagem literária. Então ela tem especificidades, né? Nós temos que entender quais. Não há um modelo, né? Claro, você tem personagem, tem spa, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando é a linguagem que aquele narrador utiliza, né? O caso do Saramago, não é? Está lá sempre discutindo a questão do poder, dos desequilíbrios sociais, mas a linguagem com que ele conta, né? O modo como ele sustenta esse edifício, né, de sentidos que ele dá. A gente tem que dar conta, né, dessa linguagem, não é? E é isso que ele faz, certos escritores serem mais interessantes até que outros, não é verdade? Você tem escritores, enfim, o conteúdo é legal, mas o texto não nos apresenta nenhuma questão assim, interessante, né? E o outro está com a mesma questão, mas o texto dele é provocativo, né? O texto dele impõe questões de leitura. Então é isso que nos interessa, né? Isso que a gente tem que fazer. É difícil, mas é o nosso trabalho, né? Uau! Muito bom, Ida, te ouvir. Realmente, né, Marco? Temos aí um ver na Géographie littéraire para ler, né? Anotamos aqui, né? Esse autor também, né? Que tem uma jangada vinda do Brasil, né? O Beira Bahia, né? Que também aí, olha, dentre muitos outros ganhos aqui dessa conversa que vai realmente nos ajudar muito. Fiquei pensando, Ida, né? Nessas estratégias, por exemplo, contra a aceleração, como realmente tem uma singularidade, né, em cada autor. O Leminski fala a respeito dos haikais, por exemplo, que ele gostava de escrever haikais porque eles eram muito próprios desse nosso tempo chips. Ele usa essa expressão, porque o haikai é curtinho, né, então ele funciona no tempo acelerado. Mas aí ele dizia que dentro daquele haikai ele inseria uma espécie de pílula de preguiça, né, que era uma espécie de lentidão, né? Porque o texto do haikai é curtinho, mas é uma falsa... ele é falsamente curtinho, né? Porque dentro do haikai pode ter ali uma densidade de linguagem, né? Que faz a gente estar pensando no poema o tempo todo. Então ele pensava essa estratégia do poema curto
como uma espécie de negociação com o tempo da aceleração. Bom, aí você pode pensar uma outra poeta, um outro poeta que escreve poemas longos, né, para poder resistir a essa aceleração, enfim. Exatamente. Isso que você lembrou agora, o Haikai, isso tem uma longa tradição nos estudos de paisagem, porque a noção de paisagem vem da China, né? Vem. Que legal. E é o Augustin Berck, esse geógrafo, o Berck, muito interessante também, foi outro ganho. Por exemplo, quando eu fui para a França, eu conheci o Augustin Berck. O pessoal da geografia aqui já sabia, mas nós de letras não sabíamos. O pessoal da geografia já sabia. Mas o Augustin Berck, e ele faz... o Augustin, ele é geógrafo, né? E ele faz tem várias publicações, vários livros, vários textos. Então, ele diz que a paisagem deriva de um processo de... A palavra em francês é artialisation. Não tem... A gente bota artialização, quer dizer, a arte em ação, né? Então, quer dizer, a paisagem é produzida por uma construção estética. Isso no campo, e ele vai, os textos dele são muito interessantes, ele vai à cultura chinesa, né? Ele vai ao Haikai, e ele mostra isso mesmo, porque a estrutura do horizonte está dentro do Haikai, né? Exatamente, realmente. A estrutura do horizonte, porque você tem a lua, a montanha, o lago, não é? E ali aquelas três coisas que estão ligadas àqueles... Você sempre tem o primeiro verso põe o cenário, põe o horizonte, né? Em geral, o segundo verso o acontecimento e o terceiro verso volta. Realmente, essa questão da paisagem, né? E dessa paisagem poética, né? Poeticamente habitada, né? Que eu acho que é isso que você coloca. A estrutura do horizonte está ali. Isso tudo se interliga nesses pensadores da área da geografia, dedicada a isso. Aliás, quem se interessa por isso, na UERJ do Rio, tem um núcleo, eu não sei se ele está ativo agora, mas ele foi muito ativo no campo da geografia cultural. Porque tem a geografia dura. Na geografia dura, isso não fora, prospera. né? Esse tipo de assunto, paisagem para eles é outra coisa. Não é isso. Mas na geografia cultural, geografia humanista, isso prospera muito e faz parte do pensamento deles. Então, nesse grupo da UERJ, eles têm uma série de publicações desses grandes pensadores da geografia voltados para esse campo de trabalho, não é? Então, há muito material, inclusive textos traduzidos do Berck, etc., né? Muito, tem americano, então, várias linhas da geografia cultural, que é uma disciplina que ganha corpo ali nos anos 70, exatamente nessa virada dos anos, que dizem que é um ponto, né? Uma volta, uma reviravolta, ali nos anos 70. Então, a gente encontra, e temos aqui, geografia cultural aqui no Brasil, muita gente já trabalhando com há muitos anos, quer dizer, encontra esse tipo de trabalho, né? Mas isso é muito interessante, tá vendo? É isso, esse exemplo é muito bom, né? Quer dizer, a lentidão vai ser encontrada pela extensão, que era o que acontecia também com o Nuno Judice. Sim. Poemas muito, assim, não é que fossem muito longos, mas poemas mais discursivos, vamos dizer, propondo, vamos dizer assim, realmente uma lentidão na leitura, né, no pensamento, ou então, nesse caso, né, o Haikai, que é um elemento de concentração, né, de sentido. Sim, é interessante a gente comparar esse tipo de processo, né? É interessante isso. Sim. Bom, né, Marco, a gente poderia conversar mais um tempão.
né, a gente pode, na verdade, até já combinar com a Ida da gente voltar a chamá-la para dar sequências, porque a gente fez o quê? Umas 4, 5 perguntas das 10? Mas ele queria 10, né? Imagina. Foram umas 10, 11 eu tinha feito. Imagina se daria isso, né? É muita coisa e também é muita ideia, né, que a gente vai tendo. Foi ótimo, Ida. Muitíssimo obrigado por essa contribuição, por essa aula. Realmente foi muito bacana te ouvir, muito produtivo, muito rico. Acho que tanto aqui para o episódio, mas também para as pesquisas, né, Marco? Então, deixo aqui meu muito obrigado e aí a gente já então conclui esse episódio. Muito, muito obrigado, Marco e professora Ida Alves. Também gostaria de agradecer aí a oportunidade do programa, mais uma vez, de entrevistar, e agradecer a professora Ida, né? Acho que um mês aí e meio conversando via e-mail, né? Meu amigo. E aí a gente conseguiu fazer essa entrevista. Eu também agradeço, obrigada. E quando vocês quiserem algum outro, a gente pode marcar uma coisa. Aí eu vou com as minhas anotações, com os meus papeizinhos, né? E eu tenho anotações do tempo que eu fiz o pós-doutorado, né? Eu não ficho em fichinha, eu anoto em cadernos, né? Então tem anotação. É tanto material interessante, né? A gente aprende muito. Muito bom. Tá certo. Então é isso, gente. Tchau, tchau. A gente se despede do nosso pessoal do YouTube.